pessoal falou que se a Selic caísse, a bolsa ia disparar, ia virar um É isso aí. foguete, né? E o que a gente viu? A Selic caiu, sim, 0,5 percentual, né, que Foi fala? meio por cento. Meio por cento. E a bolsa só caiu. Sim. Por que isso daí? Por que a Boa. bolsa está caindo? Tem uma polêmica, hein, gente? Sim, é um assunto polêmico, né? Vamos entender um pouquinho sobre o que está acontecendo, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, para que fique bem claro o pessoal que está nos ouvindo, né? Aqui no Brasil, a gente vem de 2 anos de aperto monetário, né? Então, o Selic sai ali de 2% e vai para 13,75, né? Com esse evento, a gente vê a retração de todo o mercado, né? A gente vê varejistas sofrendo, a gente vê que todo o mercado financeiro acabou retraindo, né? O mercado de trabalho, tudo acabou ficando numa situação difícil, justamente por conta desse aperto monetário, né? Só que isso era necessário por conta de uma questão inflacionária, né? A gente viu a inflação disparando nos últimos anos e, para controle disso, o Banco Central foi lá e subiu os juros. Legal. O que acontece, né? Já desde o começo desse ano, a inflação está mais ou menos ali dentro da meta, 4%, 5%, e o Banco Central sinalizou a queda de juros, né? Então, esses juros começa a cair no começo de agosto, começo do mês passado, e isso acaba iniciando um grande ciclo virtuoso, um ciclo positivo para a economia, né? Por quê? Porque quando você diminui o custo do dinheiro, né, e os juros é o custo do dinheiro, esse dinheiro circula mais rápido. Ou seja, o crédito circula na economia. Então, as pessoas começam a vender mais casa, começam a vender mais carro, vende mais apartamento, vende mais celular. Então, a economia começa a aquecer. Esse aquecimento da economia começa a gerar mais emprego. Gerando mais emprego, aumenta o consumo, porque essas pessoas que estavam desempregadas agora estão empregadas, começam a consumir, e entra num ciclo positivo, um ciclo virtuoso para a economia. Então, é unânime que a queda de juros ela vai iniciar um ciclo positivo econômico. E esse ciclo positivo econômico, ele se traduz em bull market, ou seja, na alta do mercado. Por quê? Porque 2 motivos, né? Primeiro, o lucro das empresas começam a subir, né? Afinal de contas, mais vendas, o custo financeiro por conta da queda de juros diminui, então a gente vê que o lucro das empresas começa a ficar maior. E mais do que isso, né? O custo oportunidade, ele fica cada vez menor, né? Então hoje a renda fixa, nesse momento que a gente está gravando, 13,25. Então existe, vamos dizer assim, um nível de vontade das pessoas em investir em renda variável. Não sei se você lembra, em 2020, quando a Selic bateu 2%, todo mundo queria investir em renda variável. Porque, pô, pagando 6%, 8%. Por que eu vou deixar o meu dinheiro parado a 2%? Tá? Então, a Bolsa de Valores ela é muito sensível aos juros. E com a expectativa de queda de juros, existe sim essa grande expectativa de alta do mercado. E aí agora, depois dessa contextualização, fala, bom, Rafael, beleza, você falou, mas caiu os juros e a Bolsa não subiu. Por quê? Porque o Brasil não é uma ilha. O Brasil está conectado ao resto do mundo. Tá? E o que está acontecendo nos Estados Unidos? Ao contrário do Brasil, que já começou a diminuir os juros, lá nos Estados Unidos há a expectativa de continuidade de aumento dos juros. Né? Então, quando você aumenta os juros nos Estados Unidos, há um aumento de aversão ao risco no mundo. Ou seja, todo o dinheiro que está, por exemplo, nos países emergentes, onde está o Brasil, volta para os Estados Unidos. Até o mercado acionário americano, o pessoal tira dinheiro de ações e vai para renda fixa. Exatamente como acontece aqui no Brasil quando o juro sobe. Tá? Então, o movimento que a gente está vendo nesse momento, aqui no Brasil, de queda dos últimos 30 dias, é muito por conta de um fator do exterior, por conta de uma inflação um pouco mais alta nos Estados Unidos, que vai implicar num juros talvez um pouco mais alto, do que referente ao mercado brasileiro. Tá? Então, eu, Rafael, continuo muito otimista. Tá? Eu acho que a gente está diante de um excelente momento para se tomar risco, para se investir em ações. Por quê? Porque a gente vê ainda muitos ativos baratos, muitos ativos descontados, em um momento que o juros já está caindo. Tá? Então, a XP soltou um estudo, alguns meses atrás, mostrando que, ao longo do ciclo de corte de juros, nos últimos ciclos de cortes de juros, a Bolsa rendeu em torno de 300% do CDI nas últimas 3 vezes que isso aconteceu. Tá? Então, a gente está falando de um retorno significativo para o investidor que está investindo em renda variável nesse momento. Tá? Então, sim, eu estou muito otimista, só que renda variável ela tem um problema, sabe qual que é? Ela varia. Ela varia. Ela varia, as pessoas esquecem disso. Né? Então, quando a gente vê o mercado caindo 5%, muitas pessoas já se desesperam.
E não é para se desesperar, faz parte do, Do vamos dizer jogo, assim, né? faz parte do mercado, tá. O que a gente precisa ver é sempre olhar para o longo prazo, né. Então a gente tem Verdade. que buscar boas empresas, por bons preços, que eu acredite que daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, vão continuar a ser empresas lucrativas, né. E não ficar naquele jogo frenético de compra e vende, compra e vende, compra e vende, que a gente sabe que não dá muito certo, né. Realmente a gente tem que seguir a escola dos grandes investidores, né. Buffett, Warren Buffett, né, o próprio Barça aqui no Brasil, um enorme exemplo, né, que é comprar boas empresas por bons preços e esperar que elas tragam um fruto para você que investiu nessas empresas. Minha tese de investimento, né, que ela é muito simples, tá. Boas empresas em bons setores que a gente compra por bons preços, tá. Basicamente é isso. Então vamos começar. O que que é um bom setor, né? É muito difícil você achar uma boa empresa em um setor ruim, né, um setor onde todas as empresas têm dificuldade no longo prazo. Verdade. Vou citar exemplos, né, varejo no Brasil. Cara, quantos varejistas já quebraram na história do Brasil? Dezenas, centenas, talvez milhares, tá. Então é um setor ruim no Brasil no longo prazo. Então eu não invisto em varejo, tá. Quando a gente fala, por exemplo, em companhias aéreas, mesma coisa. Quantas companhias aéreas já quebraram no Brasil ao longo dos anos? Inúmeras, né. Então eu não invisto em companhia aérea. Então, primeira coisa, achar um bom setor. O que que eu entendo que seja um bom setor, tá? Um setor que ele possibilite que a empresa seja lucrativa, seja resiliente e que você tenha, uma previsibilidade sobre esse resultado, tá. Então quais são os setores que eu vejo isso, que são setores que eu invisto, tá. Primeiro, bancos. Bancos no Brasil é talvez o melhor setor para se investir, né. Então bancos. Setor de energia, mas no setor de energia você pode dividir ele em 3, né, que é geração, transmissão e distribuição. Eu não gosto do setor de distribuição, tá, que é justamente aqueles que estão, na ponta, né, ou seja, até a EDP, que é aqui em São Paulo, fechou capital agora, mas são aquelas que lidam com o consumidor. A Eu não Enel, né, Isso, Light lá no Rio. Light, você viu, Pensou lá no Rio? recuperação Como você judicial, vai cobrar é lá na Rocinha? é complicado. Então eu não gosto do setor de É distribuição. verdade. Eu gosto do setor de geração e transmissão de energia, né, principalmente de transmissão, maior previsibilidade de resultado, né. Fala uma pra gente aí de Assim, transmissão, ó, uma que você gosta bastante. empresas de transmissão que eu gosto, É, né, Taesa, tá, Alupar, ISA-CETEP, são as 3 empresas que eu invisto, que eu gosto muito, que boa. agrega muito, tranquilidade para o investidor, né. Então, ó, já falamos bancos, transmissão de energia, outra é seguradoras, tá, então a gente tem aqui no Brasil, as pessoas não sabem disso, mas Bradesco é uma grande seguradora, a maior seguradora do Brasil é a Bradesco Seguros, aham. Então eu gosto, dessas empresas de seguros, justamente por conta da sua previsibilidade, ela ganha dinheiro independente de qualquer coisa. E eu também gosto do setor de saneamento, né, que é um setor extremamente previsível. Afinal de contas, faça chuva, faça sol, as pessoas vão precisar de água e de esgoto tratado. Sim, com Então, ó, certeza. vamos lá, saneamento, banco, seguradora e setor energético, principalmente transmissão e geração, cara, só com isso você forma uma excelente carteira de Uma investimentos, tá? carteira que vai te render bastante ali, Sim, né. mais do que isso, vai permitir que você durma tranquilo, sabendo que você está ali em grandes empresas, empresas lucrativas e empresas resilientes, né. Então beleza, a gente escolheu os setores, né. Como que agora você escolhe as empresas desse setor que você vai investir? Porque muitos desses setores têm inúmeras empresas, por exemplo, bancos, tem inúmeros bancos no Brasil. Qual que eu vou escolher, né? A partir disso a gente precisa fazer uma análise mais aprofundada. Mas tem alguns, indicadores, né, fundamentalistas, que é importante olhar, né. ROI, que é o retorno sobre patrimônio, ou seja, se aquele banco é mais lucrativo com o mesmo patrimônio do outro banco, quer dizer que ele é mais eficiente. Então, isso já mostra que ele tem uma vantagem competitiva ali, né. Margem de lucro, dividendos, o quanto que é previsível esse resultado dele. Então, por exemplo, hoje a gente tem muitos bancos, principalmente esses bancos, digitais, né, que um mês tem prejuízo, um outro mês não, um trimestre tem prejuízo, no outro tem lucro, no outro tem prejuízo, no outro tem lucro. Não é um resultado resiliente. Ele pode se tornar um dia, tá, mas nesse momento ainda não é. Então você não precisa correr esse risco. Pô, tem aí os bancões ganhando dinheiro a rodo, né, por que inventar roda, né? Eu sempre acredito que o básico funciona muito bem, né. Então pegar empresas com grandes margens, com um bom retorno sobre patrimônio, já é uma ótima dica, né. E por um bom preço, né, porque preço importa e importa muito.
preço importa para você comprar uma meia, para você comprar uma água, por que que não importaria para você comprar uma ação ou um fundo imobiliário, né? Então, quando a gente está comprando uma ação, a gente sempre gosta de ver sobre o quanto que eu estou pagando por esse lucro, né? Então, existem vários indicadores para isso, mas um que talvez seja mais amplamente conhecido é o PL, né? O preço Hum, sobre lucro, né? O que que é isso? É basicamente quantas vezes o lucro eu estou pagando. Então, se uma ação tem um lucro de R$ 5 por ano e ele tem um PL de 5, o preço dela é R$ 25, né? 5 vezes 5. Então, eu não gosto de pagar mais do que 10 vezes o lucro numa empresa, né? aí acaba E ficando muito cara a empresa, eu né. acredito que isso joga o meu retorno muito lá para frente e isso faz com que a minha taxa de retorno sobre isso, ela seja menor do que a que eu gostaria, tá? Então empresas como a WEG você não investe? Não investo, assim, ó, é inegável que WEG é uma grande empresa, tá? Só que todas as empresas do mercado, elas podem ser classificadas, em 4 categorias, na minha visão, tá? Empresas ruins e caras, tá? Essa aqui você não quer nem de graça, isso aqui só vai te dar dor de cabeça, tá? Hã, Empresas ruins e baratas, tá? Essas aqui, existe um alto risco, mas pode fazer sentido dependendo do preço que você paga, principalmente para coisas de curto prazo, se você tiver conhecimento e principalmente estômago para isso, tá? Eu não gosto de investir nessas empresas. Aí tem as empresas boas e baratas. Essa é o que todo mundo quer. É onde você tem que colocar os seus investimentos. E tem as empresas boas e caras, tá? Onde está a WEG nisso tudo para mim? Uma empresa boa e calma. cara, tá? Agora, tem muita gente que defende a WEG e fala: "Ó, ela tá cara há 10 anos". E é difícil discordar, porque os números falam por si só, tá? Mas eu particularmente não invisto em WEG e não gosto de WEG, não por não ser uma boa empresa, muito pelo contrário, é uma grande empresa, tá? Mas eu acredito que existem oportunidades muito E melhores às vezes tem nesse margem momento. também bem apertada, né, uma boa empresa. É porque WEG está no setor industrial, né, o setor industrial, ele trabalha com pequenas margens, né, esse é um outro problema, né, não é exatamente o tipo de ação, o tipo de empresa que eu gosto de comprar. Eu gosto de comprar empresas com uma larga margem líquida, ou seja, que lucram muito. Vou te dar um exemplo, a gente falou agora há pouco de transmissão de energia, né, a Taesa tem uma margem líquida entre 50% e 60%. O Isso da é bom. WEG é entre 10 e 15%. Ou seja, para cada R$ 100 que entra na Taesa, ela lucra 4 vezes mais do que esses mesmos R$ 100 entrando na WEG. Você concorda comigo que não é que a Taesa lucre mais, porque a WEG pode até vender mais, é que o resultado da Taesa é muito mais resiliente, porque ela tem muito mais gordura do que a WEG, Se né? acontecer uma merda muito grande, a Taesa sobrevive, a WEG não Exatamente. necessariamente, né. E assim, a Taesa, ela, por exemplo, a gente está falando de transmissão de energia, ele é um setor essencial para a economia, né? Total, né, não tem Essencial. como você não pagar o boleto de energia. Não tem como. A energia produzida em Itaipu tem que levar até São Paulo. Cara, alguém tem que E transmitir. tá cara a energia, viu, Rafael, Cada vez mais. E vai porque ficar cada vez mais. porque eu vi, é esse mês, gente, é eu, a minha esposa e a Laurinha. R$ 301, mano, de energia, Igual lá e em é uma casa. casa pequena, meu. Igual lá em casa. Lá em casa sou eu, minha esposa e meus 2 filhos. 350 reais por mês. Todo mês, assim. Todo mês, cara. Eu Todo pensei que eu mês. ia diminuir, que eu fui pra uma casa menor, aí tomei na cabeça, meu. Te enganaram? Me enganar, fui tapeado, igual o Pica-Pau lá. Mas, Mas tá caro, meu, a energia, né. sim. E só vai piorar. Realmente, não tem como você pegar e falar: "Não, não vou pagar". Como? Por quê? Ó? Só para as pessoas entenderem, né? Por que eu gosto tanto do setor de transmissão? Porque as pessoas acham que as empresas de transmissão, elas ganham dinheiro com, o quanto de energia ela transporta. Isso não é verdade. Ela ganha dinheiro pela disponibilidade Idade da da linha. linha. Então, se passou energia, se não passou, não é Problema. problema dela. O problema dela é que esteja disponível, tá. E esses contratos são reajustados anualmente pela inflação. É por isso que você está vendo cada vez mais a tua conta de energia mais cara, porque a inflação está pressionando o valor da conta para reajustar tanto a geração quanto a transmissão, tá. E por isso que por que só vai piorar? Porque a gente volta naquela questão do governo que a gente falou agora há pouco. Se o governo gasta muito, ele é perdulário, isso gera inflação. Se a inflação é cada vez maior, a conta de energia vai acompanhar, Vai não tem acabar jeito. vai acabar acompanhando, né. E é por isso que é importante investir em ações, sabe, Luan? Porque as ações, elas são proteções naturais contra a inflação. Por quê? Porque boas empresas conseguem repassar a inflação no preço para o cliente.
É o caso da transmissão de energia, é o caso dos bancos, é o caso das seguradoras, das empresas de saneamento. Elas repassam a inflação. Então, por que investir nessa empresa é uma proteção da inflação? Porque se ela te paga um dividendo, sei lá, hoje, R$ 1 por ano por ação. Se a inflação for 10%, é muito provável que ela, no mínimo, vai pagar para você no outro ano R$ 1,10. Verdade, ou Muito muitas vezes provavelmente. até mais, né. Muito provavelmente mais, porque é uma boa empresa que está crescendo, né. Então, é por isso que é importante a gente, né, tá falando sobre isso, mostrando isso para a população, para que as pessoas entendam que é importante ela investir a longo prazo, como a gente já falou aqui inúmeras vezes, senão ela vai ficar numa situação difícil lá na frente. É importante que você invista em empresas que tenham resultados resilientes, né. Por exemplo, o setor de commodity, você vê que o resultado das empresas oscila bastante. Muito. Quer dizer que eu não invisto em commodities? Sim, eu invisto em commodities, mas eu invisto naquelas commodities que têm uma larga vantagem, uma larga margem sobre a sua produção, como, por exemplo, petróleo, né. Petróleo, você vê, Sim. Petrobras tira o petróleo lá do pré-sal a $4, $5. PetroRio tira lá a $15, $16 e vende o barril a $90. Isso é uma grande margem de produção, uma grande margem de lucro. Então, se você quer investir em commodities, não tem problema nenhum. É um setor extremamente lucrativo. Desde que você, primeiro, saiba que não será um passeio fácil. Haverá altos e baixos, tá? E segundo, que você invista em commodities extremamente lucrativas, né? Para mim, as duas melhores que a gente tem aqui no Brasil é minério de ferro, Vale, né? Também tem a Semin, né? E também petróleo, e aí a gente tem Petrobras, a gente tem a 3R, a gente tem a PetroRecôncavo, a gente tem a PetroRio, enfim, inúmeras empresas aí para as pessoas investirem. Estão comentando aqui no chat que Klabin é furada. Klabin é furada, Rafa? Ah, cara, Ou eu não não? gosto, eu não gosto do setor de papel celulose, Não tá? gosta não? Não Você gosto. prefere ficar Eu, longe? eu acredito que, assim, exista, novamente, uma volatilidade muito grande no resultado, e quando o resultado é bom, como às vezes acontece, ele não paga, vamos dizer assim, a dor de cabeça do resultado ruim. O que, por exemplo, acontece em outras empresas do setor de commodity, tá? Então, eu particularmente não invisto em papel celulose, né? Então a gente tá falando de Klabin, de Suzano, tem a Irani, que o pessoal gosta bastante, né, mas eu não invisto nesse setor. O pessoal tá perguntando de Caixa Seguridade. O Você pe gosta de o que Caixa de cara, Seguridade? o que acontece, né, você vê que o Barsi, né, ele tem uma grande influência sobre o mercado, né. Depois que saiu um vídeo, né, do Barsi elogiando a Caixa Seguridade tornou aí uma das empresas que mais tem atenção aí, né. Cara, o que que eu acho sobre Caixa Seguridade? Eu acho que é um setor interessante, como eu já tinha dito, setor de seguros, mas tem um problema, né, na minha visão, na Caixa de Seguridade, que é o sócio majoritário, no caso, o governo, né. Então, eu gosto de evitar esse sócio majoritário. Então, por exemplo, no setor de seguros, eu tenho uma empresa como, por exemplo, a Porto Seguro, que é uma empresa extremamente resiliente nos seus resultados, que a influência do governo é menor, né. Lembrar que no Brasil o governo influencia em tudo, então influencia nas privadas, nas empresas mistas, enfim. Mas eu vejo que, o setor de seguros é um setor que dá para escapar um pouco do governo, tá. Então, por exemplo, eu não invisto em BB Seguridade, eu não invisto, em Caixa de Seguridade, não porque não são boas empresas, elas são, mas elas têm um fator, vamos dizer assim, é uma incógnita chamado controlador, que nem sempre ele vai estar ali querendo fazer o melhor para o acionista, entendeu. Então, eu particularmente, não invisto, mas é uma boa Uma boa empresa, tá. empresa. E você não investe também em Banco do Brasil? Invisto. Investe? Invisto porque ela é ridiculamente barata para ser ignorada, né. Então, por exemplo, a gente pega Itaú, né, o melhor banco do Brasil, o melhor banco, instaurado no Brasil, vamos falar assim, é o Itaú, né, em termos de resultado, de lucratividade, De eh, fazer de negócios, de fazer tudo. negócio. Cara, Itaú ele é espetacular, tá. Só que, quanto que ele custa hoje? É mais ou menos 8 vezes o lucro, tá. Quanto custa Banco do Brasil nesse exato momento que a gente está conversando? 4 vezes e meia, 5 vezes o lucro. Ou seja, proporcionalmente falando, a gente está falando que o Banco do Brasil é 70, 80% mais barato do que Itaú, tá. Então, Banco do Brasil, na minha visão, é ridiculamente barato para ser ignorado, tá. Se a gente estivesse falando em mesma casa de múltiplos entre Itaú e Banco do Brasil, o Banco do Brasil estaria negociando R$ 80, entendeu. Nesse momento, não sei quanto é que fechou hoje, mas deve estar uns 45 a R$ 47, tá. Então veja que existe ali uma larga margem de segurança. Por isso que, sim, eu invisto no Banco do Brasil, justamente
porque faz sentido correr o risco do controlador, no caso do governo, porque ela é ridiculamente barata. É o mesmo caso da Petrobras. A Petrobras é ridiculamente barata. Negocia por 2 vezes o lucro. Tá? Se ela fosse negociar pelos mesmos múltiplos das outras grandes petroleiras do mundo, essa seria uma ação que custaria quase R$ 100. Hoje você compra ela por R$ 30, R$ 35. Né? Então, novamente, por que você, Rafael, só para ficar claro para quem tá vendo, por que você investe em Banco do Brasil e não investe em Caixa de Seguridade? Porque Caixa de Seguridade, pelo mesmo preço que ela negocia, eu tenho empresas privadas que vão me dar um resultado semelhante sem correr o risco do Do controlador. governo. Né? Então, por exemplo, Caixa de Seguridade deve estar negociando a 9, 10 vezes o lucro. Consigo comprar Porto Seguro nessa faixa. Então, Ô, louco, na minha visão, eu prefiro ficar com Porto Seguro. bem mais. Agora, se Caixa de Seguridade negociasse a 4 vezes o lucro, eu compraria Caixa de Seguridade, porque daí faria sentido o risco para mim, desconto. entendeu? Exatamente. Porque preço importa muito. Entendeu? É. Essa é a minha visão de investimento. Eu acredito que não tem como você fazer um bom investimento pagando caro por uma ação. Tá? Então, eu sempre faço esse comparativo. Ó, por esse preço, o que eu consigo comprar? Eu consigo comprar uma empresa que tenha menos risco? Ah, eu consigo. Então, eu prefiro aquela que tem menos risco. Ah, por esse preço, existe um risco, no caso do controlador, mas é ridiculamente barato. Para mim faz sentido, vamos comprar. Né? Sabendo do risco que eu tô correndo, obviamente. Né? Sabendo do... Sobre Auren. Auren você andou estudando, Rafael? Não. É assim, ó, a Aura é uma empresa interessante, tá? Mas é o que eu te disse, foge um pouco do que eu mais procuro nas empresas que eu invisto, tá? Então, a Auren tem muita oportunidade hoje na bolsa, como a Tem gente muito, falou, hein? né? Então, eu acredito que não dá para você aproveitar todas. Por quê? O dinheiro é É, finito, né? O dinheiro é não finito. é só isso, né? Eu vejo, às vezes, pessoas com 30 ativos na carteira, 40 ativos na Hum. carteira, né? E aí tem um estudo que mostra que a partir de 15 ativos na sua carteira, você se aproxima do retorno médio do mercado. De uma maneira que não faz mais sentido fazer stock picking, tá? Então, só para o pessoal que está nos vendo entender, tá? Se você tem mais de 15 ativos na sua carteira, por melhor que seja a escolha desses 20 ativos, né? Qualquer número maior que 15, o resultado que você vai ter é muito próximo da média do mercado, no caso brasileiro e Bovespa. Por quê? Uma questão estatística, né? Se eu tenho 20 ativos, cara, a probabilidade de eu aproximar da média é muito grande. Então, quando a gente investe e faz um stock picking, ou seja, escolho as ações que eu quero investir, eu prefiro manter um número baixo de ativos, entre 12 a 15. Né? Então, a gente tem que fazer uma seleção, vamos dizer assim, um pouco mais rigorosa dos ativos que a gente está investindo. Tá? Então, muitas boas empresas, elas passam. Por quê? Porque existem, na minha visão, oportunidades melhores, maiores, e a gente direciona para ela. Isso aí, ó. Itaúsa, o que esperar para longo prazo? Cara, eu não gosto Não de gosta, não? Itaúsa, sabe por quê? Porque Itaúsa, ela vem comprando um monte de empresas, vários negócios, que têm, vamos dizer assim, margens baixas, que têm problemas. Então, por exemplo, comprou a Alpargatas. A Alpargatas é uma grande varejista, entendeu? Comprou lá a CCR, concessão pública, entendeu? Então, assim, são negócios que eu particularmente não investiria. Então, quando você investe numa holding, que é o caso da Itaúsa, você delega para o gestor a escolha dos ativos, né? Durante muito tempo, a escolha desses gestores foi ficar no Itaú, tranquilinho, ganhando dinheiro. Nos últimos anos, eles decidiram diversificar. A minha visão é que a diversificação que eles estão fazendo é para pior, não para melhor, né? Você pega o Itaú, que é uma grande empresa, em vez de manter no Itaú, eles estão pegando esse dinheiro, em vez de distribuir para os cotistas, para os acionistas, estão comprando empresas que são, na minha visão, inferiores ao Itaú, como CCR e Alpargatas. Né? Por exemplo, tiveram, né, houve a cisão Itaú e XP, né? Inclusive aqueles que tinham ações do Itaú receberam a BDR, né, da Sim. XP, XPBR 31, e a Itaúsa recebeu essas BDRs. O que ela fez? Vendeu no mercado para comprar TCR e Alpargatas. Porra, não faz sentido. XP é um negócio muito melhor do que esses outros dois. Entendeu? Que ela comprou. E cresce, Então, né? é um negócio que cresce, um negócio extremamente lucrativo. Tá? Então, na minha visão, né, e enfim, longe de ser unânime no mercado, tem muita gente que gosta de Itaúsa. Não faz Para sentido mim, não você faz ter sentido. Então, Itaúsa. eu não invisto em Itaúsa, não gosto.